meus queridos, quero dizer para vocês que vocês podem estar tendo mais fome ou mais vontade de comer porque não estão conseguindo dormir bem, não só de tempo de sono, como de qualidade de sono. Então, eu vou mostrar para vocês hoje com os artigos que eu sei que vocês gostam, tá? Que se você não dormir direitinho, se você dormir pouco, se você não tiver uma boa qualidade de sono, o seu hormônio da saciedade, que é a leptina, é o hormônio que faz você não querer comer a geladeira inteira, é produzido no meio da noite. Você acha assim, né? Bom, se eu comer agora, a minha leptina, que é o meu hormônio da saciedade, vai subir e vai ficar tudo certo. Não é assim que funciona, não. A leptina ela é produzida no meio da noite. Então, a gente tem que estar dormindo bem no meio da noite. A partir da meia-noite, a gente já tem que estar começando nas fases do sono mais profundas para você conseguir dormir direitinho e produzir leptina direitinho. Vou mostrar para vocês com os artigos que eu separei para vocês verem como que é o ciclo de sono de uma pessoa que é magra e como que ela produz leptina e como você pode alterar sua vontade de comer se você não seguir. Vamos lá. Temos aqui, achei esse artigo super prático, ele é bem fácil de entender, tá? Que ele tem aqui o ciclo de leptina do dia. Vou mostrar, tá, gente? Vocês não precisam saber inglês, não. Aí, a gente vai ter aqui embaixo, aqui, tá vendo? Leptina plasmática. São homens magros que têm aqui um padrão regulado de sono, tá? Que apresentam a maior parte da leptina aqui, durante a noite. Tá vendo o pico? Maior parte da leptina é produzida durante a noite, tá? Inclusive, ela é proporcional à sua melatonina. Então, quando eu digo pra vocês, olha, se a sua qualidade do sono não é tão boa, usa melatonina. Às vezes a pessoa fala, mas eu consigo pegar no sono. Tudo bem, mas se você não ter a qualidade do sono, com a melatonina, você não vai produzir direito a sua leptina. Então, você vai ter mais fome e mais vontade de comer durante o dia. Então, a melatonina, ela não é exatamente só para você dormir e acordar disposto. Ela também tem relação com o nosso ciclo de fome e saciedade. Não só da leptina, como também da grelina. A grelina é o que te dá fome. Assim, gente, peraí, dá um pause aqui, volta pra mim. Deixa eu explicar uma coisa. A gente tem alguns tipos de fome. Daí a leptina e a grelina são hormônios que fazem esse controle de fome e saciedade. Mas também, às vezes, você pode ter fome de vontade de comer, fome por mais ansiedade, aí é uma coisa diferente, tá? A gente vai até fazer uma live sobre isso também, que a gente tem a fome hedônica, tá? Tem ainda o que eu chamo de fome neuronal, que às vezes seu neurônio está inflamado e aí você tem mais vontade de comer por causa disso. Então, talvez seu neurônio pode estar inflamado se você for uma pessoa que tem mais gordura corporal e por isso você tem mais vontade de comer, tá? Então, recapitulando, você tem os hormônios que controlam a sua fome, que é a grelina e a leptina. Se você não dormir direitinho, elas não vão ficar boas e você vai ter mais fome o dia inteiro. Vai ser aquela pessoa esfomeada na vida, não sabe o que está acontecendo, é porque não conseguiu dormir bem. Se você não consegue dormir bem, tem a melatonina que ajuda. E eu vou dar uma dica aqui, tá? Que assim, claro que a gente precisa fazer uma avaliação individual, tá? Eu tenho apoio de fitoterapia, eu uso bastante fitoterápicos, o ideal é que seja individual. Mas o que eu tenho de dica é, se você precisa controlar seu padrão de sono para controlar a sua fome durante o dia, faz mais sentido você usar a melatonina, que ela é igual ao seu ciclo circadiano, porque senão não vai fazer esse ciclo que eu mostrei aqui no artigo. Porque, vocês vão ver aqui, vou mostrar de novo, que a melatonina, ela vai fazendo também, ela tem uns picos, depois ela cai, e a gente precisa fazer esse ciclo para que a sua leptina funcione direitinho, tá? Então, se você usar a melatonina Duo, que é a melatonina da Essential, e não tô ganhando nada por isso, você vai ter um padrão de melatonina que vai ficar igual ao seu ciclo circadiano. Aí vai ficar mais fácil de você conseguir controlar a sua produção de leptina, que é o seu hormônio de saciedade, tá? E aí você vai se sentir mais saciado
ao longo do dia. E isso é tão importante, ó, que tem até um outro artigo aqui que mostra que a leptina ela pode ser usada como padrão de desordens de sono, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Tá vendo? A leptina ela pode ser um marcador de desordens de sono. Então, se você não dorme tão bem, a leptina, seu hormônio da saciedade, vai não ser produzido corretamente e aí você pode ter mais fome por causa disso. Então, compensa muito dormir. Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, o sono alimenta? Eu posso dizer pra você que cientificamente o sono alimenta, porque a leptina, que é o seu hormônio de saciedade, está sendo produzido no meio da noite, principalmente entre 2 e 4 da manhã, tá? Tem vários estudos que mostram isso já. Então a gente tem que estar num sono bem sono nesse horário e a gente tem que ter ido dormir mais cedo para que a gente consiga fazer todas as fases REM durante a noite para isso ser produzido, tá bom? Então, a gente fica aí como um remédio natural, que é o nosso descanso. Por que como remédio natural? Porque além de controlar sua fome, a leptina ela é anti-inflamatória. Então, quando as pessoas falam que dormir bem também está associado com a sua memória, tá? A gente tem que a leptina é anti-inflamatória. Se você tiver inflamação neuronal, porque você tem mais gordura no seu corpo, seu cérebro não vai responder direito à leptina, então você vai ter mais fome. Quando você dorme bem, esse ciclo de melatonina e leptina também ajuda na sua memória. Uma pessoa que tem Alzheimer ou demência não tem esse padrão de sono bonitinho que eu mostrei aqui pra vocês no artigo. Em vez de fazer a leptina bonitinha, tem um padrão ali retinho durante o dia, e aí chegar de madrugada subir, depois voltar, que isso vai de encontro ao padrão da sua melatonina e também vai de encontro com o padrão do seu cortisol, que é seu hormônio do estresse, tá? Se você não fizer isso bem certinho, você tem mais chance de piorar a sua memória. Daí também não dá pra querer culpar só o Covid, né, gente? Covid, a dengue, nanana. Levam a inflamação? Levam a inflamação. Mas o seu estilo de vida também é muito responsável pela memória que você tem. O seu estilo de vida, o seu estilo de sono também faz muita diferença no padrão de fome que você tem durante o dia. Ó, a Carol falou que quando ela dorme mal, ela tem a vontade imensa de comer açúcar. Gente, eu falo o seguinte, se a fome é fome, você come o que tem. Agora, se você tem fome de açúcar, fome de pipoca, né? Tem uma que entrou aqui que teve fome de pipoca, que eu sei que me contou hoje. Aí já não é fome, fome de verdade, não é assim, tá faltando nutriente no seu corpo. É fome porque você talvez não produziu certinho seu padrão de leptina, tá? E isso pode ser, sim, uma resposta aguda. A gente tem poucos estudos com isso, mas às vezes uma noite mal dormida já é o suficiente para você ter mais vontade de comer. Porque a gente não tem esse padrão que é um padrão diário de produção hormonal. Então, quando eu fico colocando aqui no meu Instagram que a gente precisa regular ciclo circadiano para regular o nosso corpo, isso não é só sobre querer ser magro, querer ter menos gordura, querer ser mais bonito, não é só sobre isso. A gente tem também que isso regula todos os nossos hormônios, porque nossos hormônios são regulados conforme o nosso relógio interno, conforme o gene relógio que a gente tem. E conforme o horário que a gente dorme, o horário que a gente é exposto à luz, o horário que a gente come, esses padrões hormonais mudam. E aí isso pode fazer você ficar mais indisposta, ter dificuldade de memorizar as coisas, ter mais fome. Então, regular o ciclo circadiano vai muito além de só perder gordura. E aqui no caso eu também vou contar que sobre a leptina, além de você ter que dormir na hora certa, além de poder usar a melatonina para regular esse padrão de sono, se você tiver a gordura mais alta, tá? Se você é uma pessoa assim com IMC mais alto mesmo, você tem mais gordura no seu corpo, principalmente a da barriga. Ah, por que a da barriga é diferente da perna? Por que é? Porque metabolicamente elas funcionam diferente. A gordura da sua barriga, ela inflama mais seu corpo, produz mais IL-6, produz mais algumas coisas que inflamam o seu corpo. Aí o que acontece? Esse negócio entra no seu sangue, vai parar lá na tua cabeça e aí vai inflamar seu neurônio. Aí quando você vai produzir lá o seu hormônio da saciedade,
ele não funciona direito, porque ele é produzido, aí ele vai chegar lá no seu neurônio e ele tem que encaixar no neurônio para funcionar, tem que ter uma chavinha. Essa chavinha, quando ela inflama muito, porque a pessoa tem mais gordura abdominal, ela meio que dá uma entortada, digamos assim. Então você não consegue ligar bem o seu hormônio da saciedade no seu neurônio. E aí você tem mais vontade de comer. Então a pessoa que ela é acima do peso, ela tem mais vontade de comer. E ela não tem mais vontade de comer só porque, ai, nossa, só pensa em comer, tá acima do peso, só pensa em comer. Ai, gordinho, só pensa em comer. Gente, não é só vontade de comer. Aí já é um problema fisiológico também, que tem como a gente corrigir, tá? Mas é também um problema fisiológico. O neurônio, ele tá limitado em relação à resposta ao seu hormônio saciedade. Então você produz a leptina, mas ele não funciona direito, então você tem mais vontade de comer. E uma pessoa que não dorme bem também pode ter mais vontade de comer. E aí existem relações entre o horário que você come, se você dorme bem ou mal, com aumento do risco de você ter mais gordura. E aí então isso vai virar uma bagunça, porque nisso você tá pensando talvez em trabalhar ou descansar de noite, mas daí acabou que você não conseguiu dormir na hora certa, aí acabou que você nem dormiu tão bem mesmo, porque já tá ansioso com as coisas da vida, né, que a gente é ansioso mesmo, aí a sua leptina não produziu direito, aí você tem mais vontade de comer durante o dia todo, nisso seu corpo já tá mais inflamado, porque leptina é anti-inflamatória, era pra você ter produzido mais, mas não produziu, porque não dormiu direito, então você tem um corpo mais inflamado, tem mais fome e tem mais predisposição a ganhar gordura só porque não dormiu na hora certa. Tá vendo como compensa dormir mais cedo hoje? Porque também, gente, não adianta, né, eu ficar aqui, contar todas as coisas pra vocês e a gente não colocar em prática. Quando eu falo pra vocês colocarem em prática essa regulação do ciclo circadiano, eu sei que, assim, a maioria das pessoas me procuram por questão de perder gordura, tá? Mas isso também tem relação com risco de você ter mais câncer, tá? Risco de você ter mais outros problemas como diabetes, como hipertensão, riscos de você ter muito mais doenças a longo prazo. Então, quando a gente desregula o nosso ciclo circadiano, a gente desregula o nosso corpo por inteiro. E aí você vai ficando mais indisposto, com mais vontade de comer, com mais gordura, e ainda pode ter mais doenças quando ficar mais velho. Então, compensa vocês aplicarem o que eu estou falando. Então, o que é que vocês vão fazer depois de aprender tudo isso, né? Já encaminha aí a live pros amigos, tá? Pra eles também serem mais saudáveis. Porque tem coisa no Instagram que eu não vejo as pessoas conversando muito. Às vezes também porque não é o nicho delas, né? Não é especialidade. Mas são extremamente importantes, viu? Então, você vai dormir mais cedo. Em teoria, você tem que dormir pelo menos 7 horas. Tem alguns estudos que mostram que de 7 horas para baixo já é ruim. De 6 horas para baixo é ruim para praticamente todo mundo. Sim, algumas pessoas têm um metabolismo um pouquinho diferente, mas começa a ser no mínimo 7 horas, tá? Então você tem que dormir 7 horas. Mas não vale assim, mas aí eu vou dormir 1 hora e acordar às 8. Não vale. Não vale porque não vale. Você podia até querer que valesse, mas não vale. Porque o seu corpo tem relógio interno. E aí você tem que estar dormindo mais cedo. Meia-noite você já teria que estar dormindo, porque meia-noite já começa alterações hormonais que são benéficas para o seu organismo. Então você deita às 11, você pode até acordar às 6, mas tem que ter dormido mais cedo. Não adianta querer dormir 1 hora e acordar às 8, tá? Adianta, melhor do que dormir 5 horas ou 6 horas, mas não é o ideal, tá? Então tentem dormir mais cedo e manter a qualidade do sono. Se você não tá conseguindo manter a qualidade do sono, a melatonina do tipo DUO, tá? A DUO, que é igual ao ciclo circadiano, porque ela libera uma parte no começo e o restante ao longo da noite, é a mais indicada para quem não consegue manter o sono durante a noite. Além disso, para dar uma pioradinha, se você não dormir direito, né, porque já descontrolou aí a leptina, já descontrolou a resposta inflamatória, já descontrolou a memória, você pode ter aumento de cortisol. Por quê? Porque o nosso corpo é cíclico e o cortisol, ele também é um dos hormônios que é alterado, né, tem um ciclo durante a noite. E ele é, assim, meio que
como posso, contrabalanceado com a leptina, entendeu? Um vai subir e o outro vai descer. Quando você não consegue fazer esse controle de cortisol noturno, se ele ficar mais alto durante o dia, você pode ter mais gordura abdominal também. Então, mais um problema, né, gente? Vamos dormir mais cedo para regular a leptina, para regular a melatonina, para regular cortisol e para você conseguir passar o seu dia com menos fome, tá? Além de ter um corpo mais desinflamado e ter mais disposição e parar de aumentar os riscos de ter vários tipos de câncer por desregulação do seu ciclo circadiano. Eu vou postar outras coisas aqui sobre ciclo circadiano, mas hoje já fica aí para vocês de aprendizado que dormir mais cedo faz o hormônio da saciedade ficar mais regulado, sendo que você precisa dormir pelo menos 7 horas. O horário ideal para dormir é assim, você tem que estar dormindo às 11. Você deita lá 11 horas e está dormindo, porque tem estudo que mostra que meia-noite já é um horário que era para você estar dormindo, para alguns hormônios seus começarem a subir. E eu sei que não todo mundo consegue estar dormindo às 11 horas, principalmente se for uma pessoa que demora para pegar no sono, tá? Mas esse é o ideal. E se você também ficar usando mais a luz do celular, ela destrói literalmente a sua melatonina. Então, se a gente fica usando a luz do celular logo antes de dormir, a gente vai ter menos melatonina. Então, se você ficar no celular, você tem mais chance de demorar mais para conseguir dormir, porque você, pela luz que entrou no seu olho, destruiu a melatonina. E isso não é coisa assim, que parece que é uma coisa que a avó diria, né? Assim, não parece ser muito científico, mas é científico. Inclusive, eu já postei aqui os artigos também de luz do celular com padrão de sono, tá? Então, tentem dormir mais cedo, tentem estar dormindo às 11 horas, dormir no mínimo 7 horas. E se você não consegue dormir profundo, tenta usar alguma coisa para te ajudar, pode ser melatonina DU. Para quem vem aqui no consultório, às vezes eu uso Ancilés, que eu acho muito bom. O 5-HTP também ajuda, magnésio inositol. É isso aí, eu tô contando só no final da live as coisas que ajudam, que é para quem ficou aqui até o final aprender. E aí, todas essas coisas podem ajudar você a dormir melhor, que vai ter uma repercussão não só em você estar mais disposto, mas também de ter menos fome durante o dia, de ter um corpo mais inflamado e diminuir as chances de ter câncer, tá bom? Vou deixar a live salva aqui. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre ciclo circadiano, vai mandando aqui pra mim, que toda segunda-feira eu vou fazer uma live dessas curtinhas mesmo, só pra vocês conseguirem inserir isso na semana. Então essa semana vai ficar de meta vocês tentarem dormir mais cedo pra regular a leptina. Semana que vem, arrumo uma nova meta de controle de ciclo circadiano que vai valer muito a pena você seguir, tá bom? Um beijo e obrigada!